Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui em mais um encontro. Hoje a gente vai entender sobre tipos de fundos. Você já passou por uma aula aqui que eu ensinei os conceitos de fundos de investimento, você já entendeu como é constituído um fundo, o porquê que um fundo é importante e interessante no ponto de vista do investidor, ajuda ele em quê, né? Ficou claro para você isso? E agora a gente vai entender quais fundos existem. Quando você, investidor, entendeu que o fundo é um produto de investimento para você, você começa a procurar fundos de investimento no mercado para investir. E você só consegue investir num fundo de investimento se ele estiver aceitando aplicações. E você pode até estar pensando, mas existem fundos que não aceitam aplicações? Agora vai ficar claro para você quando a gente vai falar sobre fundo aberto, sobre fundo fechado e depois também um assuntozinho que eu vou tratar aqui sobre fundo reservado. Então, para você conseguir fazer uma aplicação, esse fundo tem que estar aceitando investimento. E aqui é onde a gente fala do fundo aberto, tá? E também do fundo fechado. Mas como assim, professor? Um fundo aberto, ele é um fundo que aceita aplicações e resgates a qualquer momento. Então vamos colocar aqui, ó, aceita resgate também a qualquer momento. Ou seja, você, investidor, consegue aplicar seu dinheirinho lá e em qualquer momento você pode solicitar o resgate. Ah, e por que eu vou pedir o resgate? Poxa, você pode estar precisando de dinheiro para alguma outra coisa, vai investir em algum outro produto, né? Então aqui não existem restrições em relação a prazo, a datas de aplicação e nem de resgate. Só que existem fundos que você tem prazo para aplicação, ou seja, janelas de aplicação. Então, aplicação com data definida e o resgate também com prazo definido. O que isso resgate com prazo? O que isso significa? Significa que esse tipo de fundo são fundos muito específicos e que a estratégia desse fundo necessariamente precisa que ele fique por um tempo, e pode ser um tempo muito longo, fechado para resgates. Então, nós ficamos lá, vou criar um exemplo fictício aqui. Nós ficamos lá 6 meses garimpando investimento, então aceitando investimentos, criando o patrimônio desse fundo. Passou-se esses 6 meses, depois que nós captamos lá, batemos a meta de captação desse fundo, que era, vamos colocar um exemplo aqui, 1 bilhão, esse fundo ele foi fechado. E esse fundo ele era um fundo imobiliário que estava sendo criado para a construção de um empreendimento, um prédio, por exemplo. Tá? Imagine só que loucura seria para quem administra esses recursos se nós pudéssemos resgatar a qualquer momento. Imagine se a maior parte dos investidores desse fundo aqui, que foi criado para a construção desse empreendimento, resolvesse resgatar. Como que a gente dá continuidade na obra? Nós teremos todo um trabalho para uma nova captação. Então, para não ter nenhuma surpresa no meio do caminho, fecha esse fundo para resgate. E aí, se você investiu sua grana lá, você só vai poder sacar o valor principal e mais os rendimentos, caso esse fundo tenha apresentado rentabilidade positiva, quando puder. Então vamos supor que tenha ficado aí 10 anos fechado. Eu só vou poder sacar daqui 10 anos. Antônio, não existe formas de eu sair desse fundo que foi criado para a construção desse empreendimento antes do prazo? Existe uma exceção. Se você conseguir vender as suas cotas. Lembra que eu ensinei lá na aula de conceitos que quando você investe num fundo, você está, na verdade, comprando cotas desse fundo? Então, já que você tem cotas desse fundo fechado, que foi criado para esse empreendimento,
você pode sim ver o seu dinheirinho de volta, vendendo as suas cotas para outra pessoa. E isso significa que você sai e você precisa se encarregar de colocar alguém no seu lugar. Tá ok? E essa pessoa que entrou só vai sair lá no final desse prazo, ou então se ela fizer a mesma coisa que você fizer, que a gente chama que é o mercado secundário de cotas. Tá ok? Então, é assim que funciona. Lembre-se que o fundo aberto aceita, não existe restrição de data de aplicação nem de resgate. Pode aplicar e resgatar a todo tempo, obviamente com os respeitos às datas, aos tempos de resgate, né, que você vai descobrir um pouco mais para frente, que é o D0, o D1, o D+2, né, enfim, mas esse é um assunto que vai vir mais para frente. Mas você pode solicitar o resgate a qualquer momento. E o fundo fechado é um fundo que tem data definida para aplicações e tem data definida para resgate, tá? Por que que a gente tem fundos fechados? Fundos que são criados para objetivos específicos, como por exemplo, eu citei aqui uma construção de um empreendimento. Se eu quiser sair, tem que colocar alguém no lugar. Se ninguém quiser entrar no lugar, não tem como sair e aí tem que esperar a abertura que vai estar definida nos documentos oficiais desse fundo. E por último aqui, não menos importante, mas também um tema para você saber, temos lá o fundo reservado, que é um fundo também bem específico, que é criado geralmente para pessoas da mesma família, ou para sócios, ou então para um grupo de empresas, ou para um conglomerado financeiro. Então, só podem entrar pessoas nesse fundo que sejam parte dessa família, desse conglomerado financeiro. É um fundo criado, constituído com um objetivo também específico. Guarde bem, é um conceito bem simples. Esse aqui, só pelo nome já dá para deduzir, né? Fundo reservado, é reservado para um grupo de pessoas específico. Belezinha? Então, fechamos esse assunto aqui. Você já adquiriu esse conhecimento, está pronta para o nosso próximo encontro. Aperta o próximo aqui e a gente se vê lá. Um grande abraço.